Existe uma frase que diz que o artista é aquele que olha o que todo mundo olha, mas vê o que nem todo mundo vê. E é sobre isso que eu gostaria de falar no Mente Artística de hoje, de como que o nosso olhar ele pode ser transformado para que a gente consiga enxergar como artista, ou seja, enxergar de uma forma diferenciada. Fica com a gente aí. Bom, essa série de vídeos que a gente faz aqui, voltada para o Mente Artística, ela tem como finalidade contar a minha história, né? Eu trago a minha história de uma forma que eu faço uma análise da maneira como foi se formando a minha mentalidade artística ao longo dos anos. Conforme eu fui realizando o meu trabalho, também foi modificando a minha percepção e assim eu fui vendo o meu trabalho como arte. Mas tem alguns pontos que foram importantes na minha história que eu acho sempre legal lançar a luz sobre eles para a gente tirar dali algum insight, alguma sacada, alguma coisa que é interessante para também te ajudar a dar um salto na sua compreensão daquilo que você faz. E quando eu falo de mente artística, eu não estou falando necessariamente voltada ao desenho. Você de repente pode nem desenhar, você pode pintar, você pode tocar um instrumento, você pode cozinhar. Sei lá, qualquer coisa que você faça e que você consiga encarar aquilo como arte, aquilo já faz uma total diferença. Mas antes de entrar no assunto de hoje, eu quero pedir que você deixe o seu like aí, se inscreva no canal, ative as notificações para ser avisado de novos vídeos e também deixe o seu comentário contando a sua história. Se você não desenha, que tipo de arte você faz? Eu gostaria de saber também, porque a maioria dos que seguem aqui o nosso canal e assistem os nossos vídeos são desenhistas, mas eu acredito que tem pessoas aí que de repente nem desenham, mas executam outro tipo de arte que é interessante também a gente poder conhecer. Bom, eu quero abrir um parênteses ao longo da história que eu venho contando nos últimos vídeos, né, que eu venho sempre trazendo a minha história de uma forma cronológica. Mas agora eu quero abrir um parênteses porque eu não quero falar necessariamente de algum fato que aconteceu na minha história, mas eu quero falar de algo que aconteceu em mim durante o percorrer da minha história. E o que foi? Eu li um livro uma vez que modificou totalmente a minha forma de ver. Inclusive eu estou com ele aqui, ó, que é a história de Charles Chaplin, né? É a biografia dele, Minha Vida, Charles Chaplin. E ele conta aqui ele conta toda a vida dele, né? Toda a trajetória dele no teatro, nas artes cênicas e tudo. E ele diz que ele começou simplesmente pelo dinheiro. Era uma forma de ganhar dinheiro. Ele fazia as palhaçadas dele, ele encenava os personagens dele e com isso ele ganhava uma grana. E já estava bom para ele assim, era um trabalho como outro qualquer. Só que depois de um determinado tempo ele começou a perceber como que o trabalho dele impactava a vida de outras pessoas, ou seja, como que através de um personagem ele poderia conscientizar as pessoas que o assistiam de uma realidade que elas viviam. E foi nesse ponto que ele começou a enxergar o trabalho dele não necessariamente apenas como uma técnica cênica, como algo que ele encenava para impressionar as pessoas, mas ele viu ali a possibilidade de se comunicar, de se expressar. E a partir de então ele começou a enxergar o trabalho dele como arte, ou seja, ele se tornou conscientemente um artista. E isso fez toda a diferença na vida dele, porque quando você começa a enxergar o seu trabalho como um artista, o seu trabalho se torna uma arte. Porque não dá para especificar o que é arte, mas dá sim para a gente entender que tudo aquilo que um artista faz com o seu olhar artístico, com a sua mente artística, com a sua inspiração artística, porque a arte não é necessariamente como eu faço um trabalho, mas como eu vejo o trabalho que eu faço. E a partir do momento que eu vejo como um artista, o trabalho que eu faço se torna uma arte. E quando eu comecei a entender isso, o meu trabalho ganhou um outro significado. Por quê? Eu também entendia que aquilo que eu fazia era simplesmente por dinheiro, né? Porque você faz, você quer ganhar por aquilo que você fez. E tá tudo bem com isso, né? E cada um faz dentro da sua profissão e beleza.
Só que quando você coloca um olhar artístico sobre aquilo que você faz, aquilo ganha um outro significado, ganha uma outra dimensão, se expande, se amplia. Ele se torna capaz de alcançar as pessoas através da mensagem que ele quer comunicar. E isso modifica toda a sua forma também de fazer, porque quando você faz, você não faz meramente um trabalho técnico ou metódico, mas você entende que aquilo que você está fazendo é um processo artístico, é uma construção artística que você precisa detalhadamente ir fazendo parte a parte até que aquelas partes formem um todo e transmitam uma mensagem, ou pelo menos encontre o coração de alguém que entenda uma mensagem que aquilo quis transmitir. Então, isso fez toda a diferença, porque quando você compreende dessa forma, você começa a perceber que tudo que você faz pode se tornar uma arte. Seja tirar uma fotografia, seja fazer uma comida, seja arrumar uma mesa para poder sentar todo mundo ali para comer, seja arrumar uma casa, seja pendurar um quadro na parede. Você observa se o quadro fica bom naquele lugar, se combina com o que está ali em volta, ou seja, você passa a ter um olhar mais criterioso dos detalhes que fazem a diferença no todo. É como um olhar de turista, sabe? Quando você vai viajar e você vai para uma cidade, sei lá, para outro país, você vai visitar Roma. E quando você começa a andar pelas ruas de Roma, você começa a observar tudo, diferente da maneira como você caminha na cidade que você mora. Porque na cidade que você mora, você já está acostumado, você já nem olha muito, você já nem presta atenção nas coisas. Agora, quando você está num lugar que você não conhece, você começa a ter um olhar diferenciado. Você começa a prestar atenção em coisas que normalmente você não presta atenção. E esse é o olhar artístico, é o olhar que presta atenção nos detalhes, nas formas, nas luzes, nas sombras, nas pessoas, nos sorrisos, nos cabelos, no jeito de andar, na roupa que veste, nas construções, na arquitetura de cada detalhe. Ou seja, tudo isso dá mais significado porque entende que cada elemento ali foi pensado antes de ser realizado. E isso faz com que você observe o seu trabalho com muito mais carinho, com muito mais dedicação, com muito mais amor. E eu gostaria de compartilhar eu não sei se eu estou conseguindo ser claro a respeito de tudo isso que eu estou falando, mas isso faz uma diferença muito grande, porque antes, para mim, o meu trabalho era algo cansativo. Era algo que eu repetia aquele padrão, eu repetia aquela técnica, eu fazia sempre igual. A partir do momento que eu comecei a olhar aquilo como uma construção artística, cada detalhe que eu fazia era importante. E isso dá uma diferença gigantesca a longo prazo, porque você está construindo algo ali no dia a dia e que a longo prazo vai ganhar o reconhecimento das pessoas. Só que, na verdade, a maioria faz diferente. A maioria faz hoje já pensando no reconhecimento e não pensando na importância do trabalho que está sendo feito detalhadamente ali naquele momento, entende? E então, quando eu li isso na história do Chaplin, eu percebi o quanto que isso poderia ser trazido para a minha vida e o quanto que isso traria também de benefício à minha forma de ver o meu trabalho. Então, no Mente Artística de hoje, eu gostaria de estar compartilhando isso porque o próprio título, o próprio nome aqui da série já diz, Mente Artística. Eu gostaria de estar trazendo isso porque é algo que realmente transforma a sua maneira de ver. Então, começa a prestar mais atenção na hora em que você está fazendo um desenho, não necessariamente no desenho, mas na forma como você enxerga o seu fazer o desenho. O peso da sua mão, o movimento que você exerce ali na hora de passar o lápis, a leveza, a ponta, os detalhes do papel, do esfuminho, do pincel, seja lá o que for que você estiver usando, preste mais atenção nesses detalhes, porque você vai ver que há uma contemplação nesse momento. Você começa a entender a construção desse processo e o resultado sempre vai ser muito mais satisfatório. Por quê? Porque ele foi feito com atenção e a atenção potencializa o talento. E isso altera
toda a sua forma de enxergar e enxergar como um artista, porque o artista é aquele que olha o que todo mundo olha, mas, como eu já disse, vê o que nem todo mundo vê. Vejo você aí no próximo vídeo. Valeu!